Saudações pessoal, como é que vai? Tranquilidade? Nesse vídeo eu queria apresentar aqui uma forma da gente fazer um gráfico utilizando a linguagem Python e o programa Spider da plataforma Anaconda. Caso você queira baixar esse programa através da plataforma, vou deixar um link aqui na descrição do site da Anaconda, aí você pode baixar e tudo mais, para poder também fazer esse gráfico simples que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, né? Então, para contextualizar a realização desse gráfico, né? Eu pensei aqui no experimento hipotético que você pode acessar aqui também através desse link que está na descrição do vídeo também. Aí a gente vem aqui na tabela do experimento nesse arquivo, né? E a gente vai ver aqui o que seria o experimento mais ou menos. A gente tem aqui um resistor R, um circuito elétrico, né? Com a tensão elétrica U e isso produziu uma corrente elétrica I. A gente não sabe qual o valor dessa resistência elétrica aqui, desse resistor, mas a gente pode fazer um experimento aqui variando a tensão elétrica e vendo como é que a corrente elétrica se comporta através dessas mudanças de tensão elétrica. A gente então, depois do experimento, coletou esses dados aqui. Ou seja, quando a tensão elétrica foi 1 volt, a gente obteve 1,02 miliamperes de corrente. E assim a gente obteve esses outros dados. Ok, temos os dados experimentais aí. Mas agora a gente quer plotar esses dados. A gente quer visualizar graficamente esses dados. Como é que a gente faria isso? Então, a gente volta aqui no site, né? E vem aqui nesse código escrevendo e plotando gráfico simples. Porque aqui a gente já tem um modelo de gráfico que a gente pode selecionar, dar um Ctrl C, vir aqui no Spider e dar um Ctrl V. A gente já tem um modelo pronto de código que irá produzir o nosso gráfico, né? Se você der um play aqui, se tudo der certo, já vai aparecer algum gráfico aqui. Não é o gráfico que a gente deseja plotar, né? Mas a gente vai fazer modificações nesse código básico para que a gente visualize os nossos dados experimentais, né? Beleza? Então, primeira coisa seria a gente olhar aqui para essa seção, ó, escrevendo os dados. É aqui que a gente vai colocar os dados experimentais. Por exemplo, no eixo X, onde seria o eixo X, né? A gente vai colocar os valores da tensão elétrica. Então seria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0 volts, né? Tudo em volts. Se você reparar na tabela, eu escrevi que os dados são 1,0, 1, ou 2,0, mas aqui no ambiente Python é sempre bom a gente trabalhar com pontos, porque a vírgula ela significa uma separação entre os dados, né? Então, onde for vírgula na tabela, a gente coloca geralmente em ponto aqui. E um eixo Y seria a corrente elétrica, né? A gente pode até apagar isso tudo aqui e ir escrevendo. Para 1 volt, a gente obteve 1,02 miliamperes de corrente elétrica. Depois foi 2,11, 3,07, 4,10 e 5,03. Pronto. Se a gente der um play aqui, já vai aparecer o nosso gráfico mesmo. Aí, ó. É uma reta crescente praticamente, né? E a gente vê que ainda faltam algumas modificações, porque aqui está dizendo título do gráfico, nome dos pontos, nome do eixo Y, tal, tal. Então a gente pode continuar modificando esse código template aqui para obter um gráfico com a cara que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente quer que os pontos sejam azuis, a gente coloca aqui, ó, blue. Se a gente quer que o nome dos pontos, essa legenda aqui, diga dados experimentais, a gente vem e escreve aqui. Se a gente der um play, essas modificações já vão estar aparecendo aqui. E se elas não estiverem aparecendo aqui, talvez seja pelo seguinte motivo. Se você vir aqui em plots, o seu gráfico certamente vai estar aqui.
Mas se ele não está aparecendo aqui embaixo, é porque essa opção Multi-Inline Plotting deve estar ativada. Para desativar é só clicar nela aqui, ó. Eu acabei de ativar ela, só desativar, que os seus gráficos vão começar a aparecer aqui quando você der play no código, aqui em cima. Beleza, mas vamos colocar então um nome do eixo Y. O nome do eixo Y é o que? A tensão elétrica, U, e é dada em volts. Pronto. Se a gente der um play, já vai aparecer aqui, ó, tensão elétrica U em volts. Aqui o eixo Y é a corrente elétrica I em miliamperes. Pronto. Se você quiser alterar o tamanho também, só mudar esse número size, mas o 10 está um tamanho bem digno. Pronto. Se a gente quiser alterar o título do gráfico, a gente vem aqui, bota resistor R, por exemplo. E aí a gente vem aqui nessa última parte do código e a gente remove esse símbolo de hashtag, porque esse símbolo de hashtag significa que a gente está escrevendo um comentário. Por exemplo, esse aqui, ó, plotando os dados, títulos, legendas, salvando. Então, toda vez que você quiser transformar um comando como esse aqui em um comentário, ou seja, desativar o comando para ele não ser computado, a gente só coloca um hashtag na frente para desativar ele. Se quiser reativar, só tirar o hashtag. E a gente pode escrever aqui o nome do arquivo, que vai ser a figura, né? Esse comando aqui ele vai produzir o gráfico como um arquivo .png. Você pode botar JPEG aqui, SVG. Esse DPI indica a resolução. 300 geralmente é uma boa resolução já. Então a gente vem aqui e coloca aqui, por exemplo, resistor R, por exemplo. E se a gente quiser produzir esse gráfico, né? Antes de dar um comando para ele produzir esse gráfico, né? Fazer tudo aqui, na verdade. Eu recomendo que a gente salve aqui numa pasta, por exemplo, desktop. Chega aqui no desktop, bota assim, o resistor r.py, py de Python, né? E aí já vai ficar salvo como um código em Python. Você vem e salva aqui na área de trabalho. E aí quando você rodar, ele vai produzir a figura em PNG dentro da mesma pasta do seu arquivo .py. Ou seja, ele vai produzir ali na área de trabalho mesmo. Você vem aqui, dá um play. Ele vai vir aqui, ó, já produziu a nossa figura. Olha só. E aí é uma figura muito bacana, com uma boa resolução. Mostra os pontos ali, ó. Mostra aqui o eixo X, o eixo Y. Mostra a corrente elétrica, a tensão elétrica. E de maneira bem simples, dessa forma a gente consegue fazer um primeiro gráfico, né? Se a gente quiser, por exemplo, encontrar a equação da reta que encaixa nesses pontos, a gente poderia também utilizar outros comandos, mas isso aí fica para um próximo vídeo, tá? Então, um forte abraço e até uma próxima. Espero que você tenha gostado. E antes que eu esqueça, caso você queira treinar, realizar esses gráficos, né, você pode usar tanto esses dados da tabela, como pode usar outros dados também. Você pode criar dados e ir brincando com todas as possibilidades que a gente pode modificar. Caso você faça alguma modificação que dê algum erro, sinta-se à vontade, por favor, para deixar aqui nos comentários e, se possível, ajudarei com o maior prazer. Ok? Então, um forte abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.